Saudações aos irmãos, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quero estar trazendo algo da parte de Deus para a edificação da tua vida, do teu ministério. Vamos abrir a Bíblia. Vamos para a Bíblia Sagrada. Eu já vou trazer algo da parte de Deus para a tua compreensão daquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. Hoje eu vou tentar trazer um ensinamento para você, da parte de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Trazer um conhecimento. Hoje vai ser uma mensagem para agregar um conhecimento no teu ministério, para a tua edificação espiritual. Atos dos Apóstolos diz assim, olha: Pedro e João perante o Sinédrio. E enquanto eles falavam ao povo, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus vieram a eles, muito irritados, porque ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. E para finalizar, Atos, no capítulo 5, um verso que fala assim, olha, 5:19. Mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite e conduziu-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Essa tradução é a King James 1611. Mas a King James atualizada diz assim, olha: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras de salvação. Quando eu disse que Atos dos Apóstolos, quando eu digo e afirmo que Atos dos Apóstolos é uma base teológica para nós, a Igreja do Senhor, tem fundamento isso, tá? As cartas de Paulo, o Evangelho, isso também contribui, mas a base é Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, vou recapitular algumas coisas para você compreender algo tremendo. Capítulo 1, Jesus se apresenta para os discípulos no Monte das Oliveiras e faz promessas para eles. Eles viram Jesus subindo. Eles recebem uma ordem para ficar em Jerusalém até ser revestido do poder. Viria sobre eles o Espírito Santo. E acontece em Atos 2, o batismo do Espírito Santo. Atos 3, cura. Atos 13, 4, perseguições, como acabamos de ler aqui. O ódio entrou no coração daqueles que outrora haviam assassinado Jesus Cristo. Todos nós sabemos que o Sinédrio se reuniu, com o Império Romano, e isso aconteceu. Capítulo 5, Safira e Ananias, nós sabemos do fato que aconteceu ali. O Espírito Santo zelando pela integridade da igreja. Capítulo 6, alimentos, distribuição de alimentos. Levanta-se ali para esse ofício os diáconos. Capítulo 7, nós vamos aprender que a perseguição se intensifica, apedrejamento de Estevão. Capítulo 8, a igreja agora começa a sair até os confins da terra. Nós aprendemos isso com Filipe. Vai até Samaria, depois, posteriormente, segue viagem. Capítulo 9, perseguição de Paulo, conversão do mesmo. Capítulo 10, Pedro agora está pregando também em Lida e Jope.
melhor dizendo, Cesareia, ali de Jope, no capítulo 8. Capítulo 11, Pedro agora vai se retratar com a igreja de Jerusalém acerca de ter comido, bebido e se hospedado na casa de um gentil. Capítulo 12, nós vamos ver que aconteceu algo tremendo também. Um anjo, como eu acabei de ler, agora se revela a Pedro e livra-o, mas antes disso a Bíblia vai dizer que Tiago, irmão de João, foi morto a fio de espada. E capítulo 13 vem a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que nós sabemos que ele faz 3 viagens. 14, 15, 16 são as viagens de Paulo, as 3 viagens. Começa no capítulo 13. Tá? O que Deus quer trazer nessa breve mensagem é que a igreja de Deus, a base teológica, como eu falo, cura, libertação, palavra de salvação, palavra de arrependimento, poder de Deus, manifestação do poder de Deus. Aqui nós vemos aparições de anjos. Aqui nós sabemos que por trás dessa perseguição estava Satanás, o diabo, a inveja, tá? Os homens carnais perseguindo a igreja, como a gente se vê nos dias de hoje, homens que não têm o Espírito Santo, homens que vão perseguir, se você observar, eram os homens da letra, os homens da teologia, da escatologia, da exegese, né? Mas que nunca deixaram, não tinham o Espírito Santo. E hoje nós temos essa capacidade de termos a teologia, de termos, sim, a exegese, a hermenêutica, a profundidade do aramaico, do arabraico, do jaramaico, do latim, do grego. Temos toda essa capacidade de ter tudo isso, mais o Espírito Santo. Mas é muito raro hoje em dia. A maioria dos doutores que nós estamos vendo, da atualidade, com seus ensinamentos, não todos, existem algumas exceções, eu não sou tolo de afirmar que são todos, mas a maioria, irmão, vive em adultério, prostituição, nunca deixaram a idolatria, são torcedores fanáticos, andam de qualquer jeito, gostam de tomar uma ainda, são escravos, principalmente de Mamon, principalmente escravos da luxúria, da avareza. Jesus chama eles de mentirosos, idólatras e hipócritas. Palavras do próprio Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, uma revelação do próprio Deus, uma frase que o Espírito Santo me falou nessa manhã para eu trazer essa mensagem. Antes de você dominar o mundo, domine a você mesmo. Você precisa ser curado e liberta. Pessoas escravizadas pelo sistema religioso. Aqui nós aprendemos que eles perseguiram a igreja. Eles não tinham o Espírito Santo. Virão perseguições, mais cedo ou mais tarde as perseguições virão para cima das pessoas que são espirituais. Estão tentando abrir o teu entendimento acerca do que é o verdadeiro evangelho. Igreja sem mácula, sem rugas, sem manchas, irrepreensíveis. Deus vai levantar uma geração para tentar desconstruir aquilo que os hereges construíram. O conhecimento pode entrar na tua vida, meu querido, através da prática ou da teoria. É um pouco perigoso. O que nós estamos vendo é muita gente aprendendo sem meditar nas Sagradas Escrituras e se deixando levar na teoria, no dia a dia, mas não estão meditando na palavra se isso tem base teológica. Alguns testemunhos, algumas coisas estão acontecendo na igreja, é isso que Deus quer tratar nesse dia de hoje, sobre testemunho, irmão. O testemunho bíblico, que eu vou extrair de Atos dos Apóstolos. O anjo, quando libertou os discípulos que agora estavam ali presos, porque
começou uma implacável perseguição após a cura do coxo na Porta Formosa, no capítulo 3, e eles estão ali pregando, como eu acabei de ler, ensinando. Pelo Espírito Santo, redobra a tua atenção, não na carne, não naquilo que eu li e aprendi com pessoas que não têm o Espírito Santo, que aprenderam errado, estão ensinando errado, isso já veio desde lá de trás, das bases das falsas igrejas, vinculadas à maçonaria, vinculadas às trevas, por que não dizer, com o espírito do anticristo. Isso tem se intensificado. Tem um erro colossal que a gente se vê nas igrejas hoje, meu querido, sobre o testemunho. Volto a dizer isso que Deus quer tratar hoje. Eu vou te falar o testemunho bíblico. O anjo, quando foi soltá-los, ele disse: ide, apresentai no templo e dizei ao povo as palavras da vida eterna, ou palavras de salvação. Preste atenção. Testemunho bíblico é testemunhar acerca de Jesus Cristo. Esse é um testemunho bíblico. O povo precisava crer que Jesus era o Messias. O povo precisava acreditar que Jesus havia ressuscitado. E os discípulos, além de pregar a ressurreição de Cristo, eles pregavam sobre arrependimento. O anjo Gabriel, quando se apresentou para Maria, fazendo promessas para ela que viria do seu ventre o Salvador, ele iria trazer palavras de arrependimento. A mesma coisa sucedeu com João Batista, quando o mesmo anjo se apresentou, Gabriel, para o seu pai Zacarias no templo. Quando ele toma Zacarias toma seu filho no colo e profetiza, ali cheio do Espírito Santo, ele iria trazer uma mensagem de arrependimento. Medite sobre isso. A primeira mensagem de João foi sobre arrependimento. Jesus pregava o arrependimento. A primeira mensagem de Pedro em Atos foi sobre arrependimento. Tá? Mas eu volto agora para falar sobre testemunho. Testemunhos bíblicos, extraído do livro de Atos dos Apóstolos, repito, conversão, você vai ver Paulo falando muito sobre conversão a partir do capítulo 22 até o final do livro de Atos 28, ele está testemunhando e pregando já em Roma. Mas, biblicamente, 4 vezes ele conta o seu testemunho de conversão. O segundo, testemunho de cura, o coxo da Porta Formosa e muitos outros capítulos. Testemunho de libertação, você vai ver também, falando sobre a libertação de pessoas possessas. Testemunho de poder. A igreja era cheia do poder. Então vai anotando aí, conversão, o poder da igreja, a salvação por intermédio de Cristo, cura e libertação. São esses os testemunhos bíblicos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos vendo nos nossos dias um monte de gente testemunhando prosperidade. Isso é heresia. Presta muita atenção. Isso começou em muitas igrejas aí, as pessoas indo para o altar contar prosperidade de materialismo, bênçãos materiais, porque saúde é uma prosperidade, libertação é uma prosperidade, mas testemunho de carro, de casa, de emprego, testemunho dessas coisas materiais, tá? Isso é carnal, irmão. Acabe com isso. Muitas pessoas não vão receber, mas se você aprendeu errado, aprenda o certo agora. E tenha um ministério espiritual, não um ministério carnal. Sabe o que aconteceu? Alguns anos atrás, o Senhor me abençoou num carro. E quando Ele me abençoou nesse carro, como eu via todo mundo fazendo, como eu te falei, você vai aprender. O conhecimento entra através da prática ou da teoria. Aqui eu estou te dando um estudo, estou te dando a teoria, eu estou te dando as bases para você aprender e testificando
naquilo que o Espírito me ensinou. Você vai ser perseguido. Quando você começa a viver espiritualmente. E o Espírito Santo falou assim para mim: não conta testemunho. Eu não entendi nada. Não. Fiquei calado. Não entendi. Fui para o culto à noite. Eu lembro que ao sair dali, a única coisa que eu pedi foi para o pastor fazer uma oração naquele carro. Isso eu pedi. Irmãos, me lembro como se fosse hoje, no outro culto, obreiros carnais me chamando até de joio, de ingrato. Eu não entendi nada. Por obedecer à voz do Espírito Santo, o diabo setou a mente. Isso vai acontecer no nosso ministério, como aconteceu no ministério dos apóstolos, dos carnais sem o Espírito Santo. Quando você decide seguir, trilhar o caminho do Senhor, guiado pelo Espírito Santo, isso vai acontecer na minha vida e na sua vida, meu querido. Eu não entendi nada. E lá na frente o Senhor foi me ensinar por dentro da Bíblia por que Ele não deixou testemunhar. Hoje você vai nessas congregações aí, que mais a gente se vê. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Você sabia que para Deus o mais importante é, depois do plano de redenção, de salvação, a libertação? Você sabia disso? O próprio Senhor me ensinou. Não adianta tu estar contando testemunho de carro, de casa, de moto, de caminhão, de fazenda, de sítio, de tudo isso aí, e tu ser escrava da mentira, do lesbianismo, do homossexualismo, da prostituição, do adultério. Não adianta. Escravo do sistema, escravo de um brasão de time de futebol, escravo de... Não, isso não é válido, irmão. O que é mais importante de você contar testemunho, ao invés de contar testemunho de vitória, tá? É tu ser liberto. A maior preocupação de Jesus é com a tua salvação. Então a gente está vendo um monte de igrejas por aí, tá? Eu não vou citar o nome, e a pessoa aparece dizendo que era pobrezinha, puxava 2 cachorrinhas e estava ali passando fome e necessidade. Hoje eu sou empresária, tenho 2 carros, e a mulher escrava da lascívia, adúltera, nunca deixou de trair o marido contando que agora ele tem uma frota de carros, mora num belíssimo, viaja não sei para onde, e nunca deixou de trair a esposa, nunca deixou de mentir, nunca deixou a fraude, nunca deixou as maracutaias para passar a perna nas coisas no governo. Então tá cheio de gente contando testemunho de vitória, onde além de ser antibíblico, ainda não fez uma análise que o que Cristo quer é te libertar, minha querida, e nos libertar de todo esse engano de Satanás. As prioridades, as bases da igreja é conversão, cura, libertação, salvação. O evangelho da salvação é essa a vontade do Senhor. É isso que Cristo quer na minha e na tua vida. Que sejamos, tá, livres, libertos, curados e com convicção de salvação. Então, eu sei que essa palavra não vai voltar vazia. Se tu está preparando o teu testemunho de vitória, não testemunhe não, irmão, coisas materiais. A partir de hoje, pare com isso. Isso não agrada o Senhor, não agrada o Espírito Santo. Tá? Só louve a Deus, glorifique ao Senhor. Não vá para o altar com isso que você está vendo todo mundo fazer, não. Pare com isso. Se for para contar um testemunho de cura, conte que Jesus lhe curou, Jesus lhe libertou. Conte sobre sua conversão. Conte que Deus lhe usou. Isso é bíblico. Como os discípulos contavam aqui, está narrando quando eles viajavam e Deus operava por intermédio das mãos de Paulo, pela sombra de Pedro,
o poder da igreja. Isso é bíblico. Faça isso. Obedeça a voz do Espírito Santo. Como eu falei, essa mensagem ia ser breve. Deus queria trazer à memória a sua igreja, o verdadeiro evangelho. Lembrando, eu estou muito consciente disso, isso vai ter perseguição, irmão. Por quê? É uma palavra revelada pelo Espírito Santo que me direciona, que me guia para a honra e glória do nome dele, pela misericórdia do Senhor. Eu tenho o Espírito Santo. As mensagens que eu prego são espirituais, direcionadas pelo Espírito Santo. Não estou em pecado de adultério, não tomo vinho, não sou escravo de nenhum brasão de time de futebol, tá? Eu não dou lugar ao diabo. Tá cheio de gente dando lugar ao diabo, tá? E ensinando o que eles aprenderam errado. Leva uma vida destruída espiritualmente, mas aparece contando um monte de vantagem, rindo. E a salvação, querido, e a presença de Deus, e a convicção de quando a trombeta soar, você vai ser arrebatado, arrebatada, e a convicção que se a morte vier ao teu encontro ainda hoje, tu vai estar entrando no paraíso, e a convicção que as tuas orações são ouvidas, e a convicção que tem um anjo de Deus. E os frutos, irmão, mostra os frutos, irmãos. A sabedoria é justificada pelos seus frutos. Hoje é fácil. Você dá uma passeada nas redes sociais aí, você vai ver os frutos. Frutos podre, imundo, não serve. Frutos de justiça. Sabe o que é isso? Obediência à palavra de Deus. Uma vida irrepreensível na presença de Deus. Vai muito mais além do que falar bonito. A base etimológica, os doutores apologetas, bibliotecona lá atrás, não tem nada contra, irmão. Mas pare de pregar heresia. Pregue na direção do Espírito Santo. Viva uma vida irrepreensível. E para de conduzir um monte de gente, infelizmente, ignorante, porque a pior ignorância, irmão, sabe qual é? É quando tu aprende uma ignorância e tu acha que aquilo é certo, tu aprende uma mentira, um erro, tu aprende uma mentira de um livro, de um cego guiando outro cego, e tu toma aquilo como verdade, e tu defende, leva para o lado emocional. Não, irmão. Seja uma mulher de Deus espiritual, homem de Deus espiritual. Medite nas Sagradas Escrituras. Depois você me fala se eu estou ou não falando na direção do Espírito Santo. Era essa a mensagem que o Senhor queria trazer nesse dia. E aqui eu já agradeço aos irmãos com a rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém.